A gente fala da viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, onde ele encontrou ontem o agora colega Donald Trump. O americano afirmou que vai apoiar a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e discutiu com o presidente brasileiro uma possível intervenção militar na Venezuela. Na Casa Branca, os dois chefes de Estado trocaram camisas de futebol e lembraram do histórico Pelé. Camisa, né? Que simboliza ali o maior jogador de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, e nos deu muita alegria no futebol. E é um prazer aqui entregar essa camisa aqui para nós, né, cara? Use the opportunity to hand you a gift, a jersey, as a token of an emblematic token. Aí, teve a troca de souvenirs, de presentes, né? Entre os... Por que o número 19, hein, Edgar? Puxa, boa pergunta, do Trump Vini. e pro Bolsonaro, acho que foi um pouco aleatório, né? Porque os Estados Unidos não ligam tanto assim pro futebol, né? Ligam mais pro futebol americano, então acho que foi um pouco aleatório. 2019. Talvez. Pode ser, Alô, pode ser. Boa, talvez. pode ser. Talvez, vamos lá. Também na terça-feira, Jair Bolsonaro pediu desculpas por uma declaração dada à Fox News. Na entrevista à rede americana, ele disse que a grande maioria dos imigrantes em potencial não tem boas intenções, nem quer fazer o bem ao povo dos Estados Unidos. Ao ser questionado por jornalistas sobre o que quis dizer com a mensagem, o presidente da República afirmou que cometeu um equívoco, aspas dele. Boa parte tem boas intenções, a menor parte não. Peço desculpas aí. Fecha aspas, disse o capitão reformado após reunião com Donald Trump. Vamos lá, Caio, o resumo tem vários outros assuntos, mas enfim, um mini resumo aí tá feito. Qual é o saldo, na tua opinião, dessa viagem, desse encontro do Bolsonaro com o Trump? O balanço da visita é indiscutivelmente positivo. A Vera Magalhães, no Jornal da Manhã, ela trouxe para o ouvinte da PAN os insights do professor Matias Spector, da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que é um especialista nessas reuniões internacionais e, inclusive, faz algumas viagens precursoras, entrevistas às autoridades envolvidas. Abro aspas para a Vera aqui. Ele classificou o saldo obtido por Bolsonaro nesse encontro como o maior desde, pelo menos, Fernando Henrique Cardoso. No Twitter, fui acompanhar as manifestações do professor Spector e ele falou numa vitória enorme, abre aspas, o maior pacote de concessões já dado por um presidente americano a um colega brasileiro nos últimos 30 anos de democracia. E não é só na academia que a visita foi bem avaliada. Também o embaixador Marcos Azambuja disse o seguinte, abre aspas, não há causa melhor para um e para outro país que a aproximação entre Estados Unidos e Brasil. Mais elogios, dessa vez, da Confederação Nacional da Indústria, na figura do gerente executivo de comércio exterior, o Diego Bonomo. O resultado da visita é muito positivo. Portanto, o que a gente vê aí é um consenso entre os setores da academia, da diplomacia e da indústria sobre o sucesso da visita. Quem que está estrebuchando de raiva, para variar? As ratazanas da esgotosfera da internet e os militantes da extrema imprensa, que estão esperneando. Afinal de contas, como pode, né, um presidente tão obtuso, na visão deles, como pode conseguir resultados tão expressivos? E isso nos leva ao meu comentário de ontem, né? Esse sucesso foi catalisado pela mudança de postura na política externa brasileira, que rompeu definitivamente, e dessa vez em alto e bom som, com o modelo anti-americano do lulopetismo, que estava preso naquela dialética da Guerra Fria de combate ao tal imperialismo yankee. Então, a visita do Bolsonaro, ela joga uma pá de cal naquela crítica rasteira de que alinhamento de ideias não produz resultados concretos. E aqui eu vou usar a brilhante síntese do nosso colega Renan Barbosa, da Gazeta do Povo, sobre o que foi conquistado nessa visita. Abre aspas. Os países assinaram um acordo de salvaguardas tecnológicas, aquele da base de Alcântara, 2 memorandos interinstitucionais entre Polícia Federal e órgãos de segurança dos Estados Unidos, um acordo entre a Agência Espacial Brasileira e a NASA para a construção de um microsatélite, um acordo para a criação de um fundo de biodiversidade para a Amazônia e alguns acordos comerciais setoriais. Além disso, Trump declarou ainda que os Estados Unidos vão considerar o Brasil aliado importante extra-OTAN e apoiar o ingresso do país na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a tal OCDE. Isso daqui é a maior vitória. O Brasil também anunciou a isenção de vistos para cidadãos americanos, canadenses, japoneses e australianos. Eu acabei não abordando esse ponto dos vistos e aqui eu queria deixar uma questão para a reflexão do ouvinte, porque esse é um tema polêmico, né? Sobre o que reflete mais
o que reflete melhor o nosso complexo de vira-lata? É reconhecer a chaga da imigração ilegal ou fingir que nós estamos em pé de igualdade com potências mais livres economicamente, que atraem as pessoas ao invés de expulsá-las? Então, portanto, na minha visão, a isenção de vistos ela é um estímulo à indústria do turismo e é fundamental para cumprir aquele objetivo proposto em Davos, na Suíça, de colocar o Brasil entre os 40 principais destinos turísticos do mundo. Então, eu acho que esse é o balanço geral que a gente faz da visita. Há que se dizer também, Caio, que não só os que estão na esgotosfera, que ficam, quer dizer... torcendo para dar errado, quanto tudo. Pior, melhor. Mas diplomatas renomados, como Rubens Recupero, como o próprio diplomata Roberto Abdenur, que deu entrevista, acompanhando aqui a Jovem Pan, a gente fica muito bem informado e tem aí as duas posições sempre colocadas que fogem desse deslumbre que pode ser notado inicialmente, né? Principalmente no primeiro dia da visita, né? do Bolsonaro e sua comitiva com relação aos Estados Unidos. Essas pessoas alertam para o fato e temem pelo fato de que pode haver aí o início de uma relação subserviente do governo brasileiro Bolsonaro com o Donald Trump. E só o tempo vai dizer. Por isso a gente tem que ter cuidado para não ficar só enaltecendo, mas para alertar quem está nos ouvindo e a população brasileira das coisas que podem acontecer por aí. Mas aí crítica erro futuro, por né, exemplo, e também falando do presente, e também elogio a uma possibilidade de benefício futuro. Aí a gente está trabalhando com análises, observando a situação que acontece. Essa questão da OMC, é muito por fácil exemplo, jogar para o futuro, né? O futuro a Deus pertence. A Deus pertence e a todos nós, de acordo com as decisões que a gente toma no presente. No caso da OMC, por exemplo, e a OCDE, é importante que o Brasil esteja lá, mas o Brasil tem uma voz ativa na Organização Mundial do Comércio que dificilmente vai ter na OCDE. Enquanto que os Estados Unidos, na verdade, e o professor Villa lembra muito bem que o que vale é o que está escrito, os Estados Unidos e o Trump apoiam a intenção do Brasil em entrar na OCDE. Não é uma garantia, o tempo vai dizer pra gente. Aí tem a questão de Alcântara, por exemplo, que eles têm a tecnologia. Quem é que vai se negar a receber uma tecnologia da NASA? Horas. Ninguém em sã consciência pode negar isso. Mas a gente tem uma coisa, e aí eu apelo para a frase do Jorge Ben, que o Brasil é um país abençoado por Deus. O Brasil tem a posição geográfica próximo ao Equador, favorável ao lançamento de satélites, foguetes e para que a tecnologia do domínio do espaço aéreo brasileiro seja implementada. A questão da agricultura, por exemplo. Há que ser dito que os Estados Unidos pressionam o Brasil para baixar taxas dos produtos que exporta para lá e, no entanto, não faz o mesmo com os produtos que o Brasil traz para cá. Quer dizer, há que se ter aí um cuidado para a gente não ficar deslumbrado com uma ilusão de que vai tudo correr bem a partir de agora. Permanecemos, então, num otimismo vigilante. Agora, vamos combinar assim. Fora a questão aí geopolítica, que eu acho que nem vamos entrar agora, porque o Brasil pode aí, segundo inclusive o próprio Recupero, entrar aí numa mira de terrorismo e outras coisas. Pior que o Brasil, por tradição e pela diplomacia que apresentou ao longo da sua história, nunca se envolveu nesse tipo de conflito. Mas o tempo nos dirá. Vamos